Olá, tudo bem? Estamos novamente aqui no Pode Tudo com a Daiane Pinesi, lembrando que todas as semanas eu trago para você um assunto relevante e de extrema importância para o mercado imobiliário. Essa semana te convido já a tocar o sininho aí, sabe por quê? Tem temas importantíssimos chegando. Essa semana nós vamos falar hoje, especificamente hoje, com uma especialista, com a doutora Nayara Bianchi. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, Dai. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Eu que agradeço a sua visita. E principalmente parabéns pela iniciativa. São poucas pessoas que trazem informações tão relevantes mesmo para a comunidade em geral. Parabéns. A nossa proposta para que você já interaja com o nosso público é fazer desse bate-papo, deste podcast, uma conversa simples. E hoje nós vamos orientar e vamos ensinar um pouco sobre os cuidados que a gente tem que ter na hora da documentação no processo de compra e venda de um imóvel. Tá joia. A doutora Nayara Bianchi é especialista em documentação, é uma advogada especialista no mercado imobiliário, não é isso? Fala um pouquinho da sua experiência pra gente. Na verdade, a minha experiência é muito prática, né? Eu fui corretora de imóveis. Poxa, que legal! Eu fui corretora, atuei diretamente como corretora de imóveis, principalmente na administração de imóveis por 15 anos. Uhum. E aí, depois que eu me formei como advogada, eu me afastei da corretagem, né? Sim. Mas continuo fazendo contratos, acompanhando negociações, vendas. Sou mestre em empreendimentos econômicos pela Universidade de Marília e atuo como advogada aqui em Araçatuba, principalmente na área de mediação e conciliação. Perfeito. Bom, então eu vou explorar um pouquinho o seu conhecimento. Vamos lá. Para a gente começar o nosso bate-papo, toda pessoa que procura um imóvel para comprar, nós temos uma função muito importante. O corretor de imóvel tem uma função muito importante, que é levantar os documentos necessários para que a venda seja uma venda saudável. Então, eu gostaria de falar quais são os primeiros documentos que nós temos que recolher para fazer uma venda saudável no processo de compra e venda. Tá. A primeira coisa que a gente precisa entender, daí é assim, além dos documentos do imóvel que nós temos que tirar, nós também precisamos dos documentos dos vendedores. Perfeito. Então não basta a gente olhar só para o imóvel, é como se fossem pessoas distintas. Então eu preciso olhar para o imóvel, enxergar que toda a documentação dele tá ok, eu vou falar quais são esses documentos, mas eu também preciso olhar para os vendedores. Perfeito. Porque o imóvel pode estar com tudo ok, mas eu tenho uma série de problemas no nome dos vendedores, e isso pode me gerar um transtorno lá na frente. Então, Certo. começando pelo imóvel, a primeira coisa que eu sempre peço é uma matrícula atualizada. Eu posso falar que a matrícula é a identidade do imóvel? Pode falar. As pessoas comumente falam, é o RG do imóvel. Quando eu vou explicar para os meus clientes, eu falo, olha, é a certidão de nascimento. Perfeito. Quando você se casa, você nasce, tem lá uma certidão de nascimento. Perfeito. Quando você casa, é averbado que você casou. Divorciou, é averbado que divorciou. Faleceu, é averbado. Perfeito. A matrícula do imóvel é a mesma coisa. Tudo que acontece com o imóvel consta ali. É um resumo da vida do imóvel. Vendeu, desmembrou, alguém faleceu, qualquer coisa que aconteça, o correto é ser averbado. Tudo é averbado? Geralmente não. As pessoas muitas vezes não têm esse costume, às vezes não têm condições financeiras e acabam passando. Mas qual é o documento público hábil para dar segurança jurídica para quem está comprando? Matrícula do imóvel. Ali consta a vida do imóvel. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você ir para o próximo documento. Uhum. Existe uma escritura e existe a matrícula. Ok. Qual a diferença entre elas e qual a importância delas? A escritura pública é feita entre as partes. Então, eu vou, compro o seu imóvel, faço uma escritura pública. Então, ali consta a nossa negociação, o que foi feito entre nós duas. Perfeito. Na matrícula do imóvel, consta todo o contexto global deste imóvel. Se foram feitas 10 compras e vendas, se foi alienado, se esse imóvel foi dado em garantia, Perfeito. se existe alguma alienação, alguma hipoteca, qualquer coisa consta ali. Então, a matrícula é um resumo de tudo que acontece na vida do imóvel. Ambas são obrigações. Sim.
Eu não certeza. posso fazer uma e deixar de fazer a outra. Uma depende da outra. Para você fazer uma averbação na matrícula do imóvel, você precisa da escritura pública. É o documento público que registra o que aconteceu no mundo fático. E aí eu levo isso para o cartório de registro de imóveis. Então, muitas vezes a pessoa tem só a escritura do imóvel. Eu posso fazer uma compra e venda? Você até pode, mas existem muitos cuidados que você precisa tomar, porque isso precisa ser levado a público. É lá que consta tudo sobre o imóvel, na matrícula. Perfeito. Bom, então você citou a matrícula. Qual outro documento que é importante na hora do processo de compra e venda? Aí o que a gente vai procurar? A gente vai procurar saber se esse imóvel não tem nenhum tipo de débito. Então, débito de IPTU, água, luz, tudo que diz respeito ao imóvel. Se é um imóvel em um condomínio fechado, eu preciso saber se deve ou não condomínio, pedir uma certidão, e tudo isso você pede certidões nos respectivos órgãos, pela internet mesmo. Digita lá no Google, prefeitura, municipal, pede certidão com os dados do imóvel, você consegue. Aí você já sabe se o imóvel está livre e desimpedido. Perfeito. Matrícula, certidões de impostos, certidão de IPTU, né, que eu já falei, dos impostos, água, luz e condomínio. Perfeito. Então, esses documentos eu tenho sempre que ter em mãos do imóvel. Sempre. Ok? E da parte do vendedor? Aí do vendedor tem outras questões. Do vendedor você precisa saber se é um vendedor só ou se são mais. Vamos supor que é um vendedor só. Então, nós vamos pedir RG, CPF, comprovante. Falando do imóvel, você precisa tirar... falando da pessoa, do dono física, do imóvel... do dono do imóvel. Você precisa tirar as certidões dele. E essas certidões são saber se existem ações distribuídas contra ele. Na esfera civil, na esfera trabalhista, na esfera federal. Tá. Porque, às vezes, a pessoa tem ações que são movidas contra ela e que podem alcançar esse imóvel. Então, é importante que você tire essas certidões. Ok. E aí, é importante que a gente verifique também, por exemplo, com relação ao imóvel, a certidão tem a questão de ser positiva e negativa. Ok. Então, às vezes, tem uma certidão positiva com efeito negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um débito, mas, por exemplo, ele foi parcelado. Isso impede de fazer a venda? Nem sempre, desde que você tenha um respaldo para isso, desde que você tenha ciência e tenha um respaldo para isso. Ok. Falando do vendedor, então ele não pode ter nem ação na esfera civil, na esfera trabalhista, estadual, federal, não está devendo nada. E principalmente Receita Federal também. Eu já peguei situações de venda onde, por exemplo, eu vou tirar a certidão na Receita Federal e não sai. Aí eu peço para a pessoa fazer uma visita à Receita Federal, fazer um agendamento. Quando chega lá, às vezes é coisa tão pequena, R$2, R$10, não é nem um negócio, é um valor significativo. Às vezes é uma atualização cadastral que precisa ser feita, atualização mudou cadastral, de endereço, declarou alguma mesmo. coisa ou não declarou, são coisas simples. Então, nem sempre, quando a certidão, ou por exemplo, a pessoa pode vir com muitas ações. Se você puxar uma certidão no meu nome, vão aparecer inúmeras ações, porque eu sou advogada e muitas vezes eu também figuro como parte. Isso me impede de vender um imóvel? Não. Por que não me impede? Porque aí a gente vai analisar quais são essas ações, se elas podem atingir o imóvel que eu estou vendendo para você. E provavelmente elas não atingem. Então tem que ser analisado. Por isso aí, já fazendo um gancho, a importância de você estar bem assessorado. Hoje em dia, existe uma grande quantidade de pessoas trabalhando como corretor de imóvel. Alguns não são nem qualificados, não fizeram nenhum curso para isso. Sim. Se dizem corretores de imóveis. E às vezes o bom corretor de imóvel acaba perdendo um pouco o crédito em relação ao mercado imobiliário. Mas é importante você ter um corretor da sua confiança para ele analisar esse tipo de situação. Nayara, me fala uma coisa. Qual é a responsabilidade jurídica de um corretor de imóvel no processo de compra e venda? Porque você está falando um assunto que é extremamente importante. A gente vira e mexe, ouve e fala assim, eu vou comprar sozinho, porque eu não vou fazer o pagamento da comissão do corretor de imóvel. Muita gente fala isso. Sim. Mas qual é a responsabilidade jurídica do papel do corretor?
Na minha opinião, ele tem total responsabilidade, porque é a obrigação dele trazer para você todas essas informações técnicas. Perfeito. A partir do momento que você contrata um profissional, ele tem o dever de te informar. Ele não é obrigado a te vender um imóvel que não tenha nenhum tipo de situação, nenhum tipo de porém que possa ser resolvido, mas ele tem a obrigação de te informar e te vender algo que seja possível de resolver. Perfeito. A gente recebe muito no escritório negociações, pessoas querem comprar um imóvel que tenha uma documentação pendente, alguma coisa. É possível fazer a venda? É possível, desde que seja tudo muito bem transparente, tudo muito bem respaldado, Perfeito. através de contrato, documentação e tudo mais. Certo. Outra pergunta minha, ó, não sei se você já pegou algum caso, eu costumo chamar de cases, e eu gosto de trazer coisas que já vivenciei, né? Sim. De herança. Às vezes nós temos ali uma documentação, um imóvel que é de herança. E quais são os processos que a família tem que tomar para que aquele imóvel de herança possa ser vendido de forma saudável? Quando falece alguém, vira aquela confusão, né? É uma confusão. É uma confusão. Isso mesmo. Eu tenho muitos casos no escritório referente a isso. E assim, aparece herdeiro de tudo quanto é canto, né? Todo mundo quer o seu pedacinho ali no queijo. O que acontece? O ideal é que seja feito o inventário. O que é o inventário? É fazer uma lista ali de juntar todos os créditos, imóveis, dinheiro e tudo mais, e todos os débitos, ativo e passivo. Perfeito. Então é passado a régua e se divide de acordo com o que está especificado no código, de acordo com a vocação hereditária. Ok. Sempre acontece assim? Não. Geralmente o que acontece? A pessoa falece, ficam os créditos, ficam os débitos, um monte de herdeiro e geralmente quanto mais herdeiro tem, menos dinheiro tem para se fazer o inventário, para se pagar os impostos e tudo mais. Quais são os impostos que a gente tem num processo desse? Se você for fazer judicial, você vai ter as taxas que você precisa pagar de processo, né? Custas processuais e tudo mais. Mas imposto é o imposto de transmissão causa-morte. Tem que ser pago. Imposto de transmissão causa-morte. E TCMD. Você comprou ITBI. Se você faleceu, na hora de transmitir o imóvel, tem que pagar o imposto também, que é o ITCMD. Perfeito. Então vamos lá. O ideal seria que já fizesse esse processo. Então a pessoa faleceu, você faz o inventário e aí depois que faz o inventário, faz a venda. Não acontece sempre assim. Na maior parte das vezes, os herdeiros não têm dinheiro para pagar o inventário, para pagar as custas. Então é possível vender os direitos hereditários. Então eles não são proprietários. Eu não conheço, então me conta porque acontece muito. Acontece muito. Então, eles têm os direitos, eles têm a expectativa daquele direito. Se você pegar a matrícula do imóvel, não consta ele ali. E eu não posso transmitir o imóvel de quem faleceu direto para quem está comprando dos herdeiros. Porque existe uma regra que você tem que passar em nome dos herdeiros. Então, não dá para eu pular uma fase, né? Tem que passar por todas as etapas. E a etapa é fazer um inventário e depois a venda. Então, a gente pode vender os direitos hereditários. E quem está comprando vai ficar responsável por fazer esse inventário. É dor de cabeça? É bucha? Muitas vezes é. Mas se você estiver bem respaldado, com documentação, se for um negócio de oportunidade e você tiver alguém que dá o suporte jurídico, né, o corretor, um advogado, você vai conseguir fazer um excelente negócio. Deixa eu te dar um case também que nós passamos no escritório recentemente. Tem uma casa, eu acho que aí se aplica, porque eu nunca tinha ouvido falar dos direitos hereditários. Isso eu também estou aprendendo hoje, tá, gente? Então vamos ver se eu entendi bem. Nós fomos negociar uma casa e realmente não tem inventário. Aí a família falou assim, olha, pergunta para o comprador se ele assume o custo do inventário, porque a gente não tem condições de assumir. Isso seria uma venda dos direitos? Seria isso? Exatamente. Para eu entender melhor, exatamente. É isso? Exatamente. Eles não têm condições de fazer, eu vendo a minha expectativa de direito para você e você vai ser responsável por fazer o inventário. Você não vai conseguir passar esse imóvel direto para o seu nome, você vai ter que respeitar essa fase de inventário, você vai ter que fazer ele, mas aí você abate do preço, pede um desconto, negocia, porque você está comprando um imóvel que não está livre e desimpedido, um imóvel que tem um pormenor ali que precisa ser resolvido antes. Perfeito. Eu não conhecia, tá? Essa expressão que você usou, a compra dos direitos hereditários, eu não conhecia, então também aprendi, tá, gente?
Vamos lá, outra pergunta, tá? Porque assim, eu tô trazendo casos que a gente enfrenta no dia a dia dentro da imobiliária e que eu acho de extrema importância nós estarmos falando, porque às vezes as pontas não identificam esses problemas, mas legalmente nós temos todo um trâmite a ser seguido, né? Outra situação, por exemplo, ó, digamos que isso aconteceu também lá dentro do escritório e a gente vai aprendendo na prática e nós temos que ensinar. Uma venda de um imóvel com 4 herdeiros e um dos herdeiros com problema no nome. Aí veio aquela situação assim, vamos tirar do meu nome como uma doação, sei lá, para as outras 3 partes, para não aparecer que eu tô com dívida. Isso implica em fraude? Implica, dependendo do caso, implica. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque quando já existe um crédito constituído contra você, vamos supor que a Daiane tem lá um processo. Ok. Se já foi constituído esse crédito, você já está constituída como devedora, você não está mais na condição de discutir a natureza dessa dívida, se você deve ou não, a partir do momento que você passa a alienar os seus bens, vender, doar, se desfazer deles, pode configurar sim fraude. Então é importante saber qual o problema que existe no nome desse herdeiro específico. Dependendo do problema, pode atingir o imóvel também, que você está comprando. Se constitui fraude, ok? A pessoa insiste, não, eu vou fazer, porque a gente tem esse tipo de perfil de cliente. Quer assumir o risco. Ele quer assumir o risco. Mas digamos que que a pessoa faça e ela saia, o nome dela desaparece ali da matrícula, e seja feita a venda. E aí, lá na frente, é identificado como fraude. O que acontece? A primeira coisa, como advogada, por exemplo, de quem está cobrando alguma dívida, eu averbaria na matrícula que existe ação e tudo mais para impedir a venda. Se não tivesse dado tempo de averbar na matrícula, porque hoje é possível, quando você distribui uma ação, a pessoa nem está devendo ainda, você só distribuiu a ação, você vai lá e averba na matrícula dela, do imóvel dela, distribuiu uma ação contra a Daiane. Qualquer pessoa que for comprar o seu imóvel já vai ficar em alerta. Se não deu tempo de fazer isso, o que vai acontecer? A pessoa que comprou, a pessoa que fez a venda, né, esse herdeiro, no caso, ele vai ser responsabilizado e ele vai ter que indenizar na proporção que ele recebeu. Mas existe a possibilidade de voltar à venda? Depende muito do caso, Dai, porque assim, se você me falou de 4 herdeiros... Eu vou te dar um outro caso que a gente tá... Porque assim, eu gosto de trazer os casos. Quando a gente fala de processo, cada caso diverge muito do outro, não existe uma regra para todos os casos. Mas assim, pensa, não seria... Se a pessoa que foi fraudada, ela receber o valor proporcional àquilo que ela teria direito, que seria o quinhão desse herdeiro que está devendo, eu não vejo motivo para desfazer toda uma venda. Agora, pode sim, vamos supor que é o único imóvel, e aí se realmente for constituída a fraude, aí sim pode ser desfeita a venda. Quer ver um outro caso que nós pegamos? Nós fomos fazer a venda de um apartamento, né? E, por exemplo, a construtora X construiu aquele apartamento, depois veio cada unidade recebeu a sua matrícula e a cliente Y ficou com uma unidade desse empreendimento, ok? Aí eu não sei o que aconteceu, ela entrou em dívida, teve alguns processos. Quando nós puxamos a matrícula, o imóvel voltou para o nome da construtora por causa das dívidas. Só que a construtora já faliu, a construtora não existe mais CNPJ, não existe mais nada. E numa situação dessa? Mas aí voltou para a construtora porque ela deveria dever para a construtora. Então, mas não existe mais construtora. Mas deu baixa no CNPJ, mas na matrícula, quando a gente puxa a matrícula, tá lá, construtora Y, né? Couve, construtora Y é a Couve. A compradora é a X, a Couve-Flor. Eu não vou dar nomes, eu vou dando um exemplo, ok? Aí apareceram lá os processos, a dívida X, Y, Z, piriri, pororó. De repente, a última averbação tá falando que a dona Couve-Flor perdeu o apartamento para a construtora Couve. Okay. Aí nós vamos puxar o CNPJ da construtora Couve. Não existe mais CNPJ. E aí? Foi dado baixa. Foi dado baixa no CNPJ. Mas a empresa não continua com nenhuma outra atividade? Não continua com nada. E aí, como que eu desenrolo isso? A gente vai ter que pesquisar o que foi feito dessa empresa.
para quem que ficou, para onde foi esse ativo e esse passivo, porque ela devia ter um ativo e um passivo. Então a gente precisa ver na junta comercial como foi o encerramento desse CNPJ, porque você deve ter só pego uma certidão e na certidão constou que está baixado esse CNPJ. Existe ação contra eles? Consultou se tem ação contra eles? Não consultei, porque aí eu fui falar com a família, você entendeu? Aí a família falou assim, olha, Daiane, realmente aconteceu isso, nós não entramos com advogado, nós não entramos com... Perdeu, sabe assim, você, desculpa se eu falar errado, você me corrige. Perdeu a revelia, é assim que fala? Deixou a revelia, não se defendeu. Revelia. E agora que saiu toda essa decisão, que eles vão contratar um advogado para poder tentar resolver a situação. Mas não existe mais nem construtora. Mas ela não deve existir o CNPJ, mas você pode fazer uma pesquisa na junta comercial para saber o que foi que aconteceu. Porque lá, e fazer pesquisa também se existe ação, porque pode ter entrado, por exemplo, em recuperação judicial, pode ter alguma outra situação ali, recuperação não, porque já não teria baixado o CNPJ, mas talvez fazer uma pesquisa no Tribunal de Justiça dessa empresa, você vai encontrar mais subsídios para saber como resolver, porque provavelmente na hora dessa empresa se desfazer, alguém ficou com esse crédito, ele não simplesmente se desfez, as pessoas encerraram o CNPJ e ninguém ficou com nada, ele ficou para alguém, seja ainda que é para os credores, porque a empresa pode estar devendo. E aí esse imóvel já pode estar sendo encaminhado para credores. Agora sim, de qualquer forma eu não vou ter que vender o imóvel para pagar a dívida? Não, porque agora já é da construtora. Já então, se tá na matrícula. A construtora sumiu. Não sumiu, só... Não sumiu. Olha, gente, eu tô aprendendo. O CNPJ, esse CNPJ, ele pode ter sido encerrado, mas não quer dizer que ela sumiu. Lembra quando a gente falou da escritura pública, que a escritura é a história entre eu e você, para depois ir para a averbação? Sim. Então, você foi lá e tirou uma certidão na Receita Federal se a empresa está ativa ou não. O fato dela não estar ativa não quer dizer que não tem uma história por trás disso. Como foi que ela foi encerrada? Porque toda empresa tem um contrato social, e nesse contrato social consta quem são os sócios, qual o capital social de cada um deles. Então, quando essa empresa ela foi encerrada, esse patrimônio que eles tinham foi para alguém. E a gente precisa descobrir para quem que foi. E aí, através dessas pesquisas. Junta comercial, Tribunal de Justiça. E aí você vai achar para onde foi isso. Porque a pessoa pode ter recebido, vamos supor que tinha lá 2 sócios. Um sócio ficou com o apartamento do Repolho e o outro ficou com o apartamento da Dona Couve. Da Dona Couve não, da Couve-Flor. Da Couve-Flor. E aí, esse da Couve-Flor não foi lá averbar no cartório de registro de imóveis que ficou para ele o imóvel. E por isso que você não sabe para quem de fato ficou. Mas é possível fazer mais pesquisas. Então, essas buscas, você precisa de... A gente precisa de uma assessoria jurídica, isso que eu ia falar. Precisa de um advogado terminando aqui, a gente eu vou dar seu telefone pra ele. Terminando aqui, a gente já pode fazer já um... Porque esses casos, assim, às vezes o pessoal que acompanha o trabalho do corretor de imóveis fala assim, é fácil vender uma casa. Gente, não é fácil vender uma casa. Não é fácil. Além de não ser fácil, é uma responsabilidade muito grande. Comprar um imóvel não é apenas comprar uma casa, é comprar um sonho para muitas pessoas. Sim. Para grande parte das pessoas, você não compra uma casa todos os dias, exceto para quem é investidor e tudo mais, que é uma fatia pequena do mercado, né? Mas assim, a grande maioria tá comprando o objeto da vida. Então, é um sonho que ela compra. E aí, quando se depara com situações como essa, assim, a vida desanda. Parece que não, porque pra gente que lida com esse tipo de problema no dia a dia, parece simples de resolver. Daiane, a gente tira tal certidão, a gente pesquisa isso, a gente faz e resolve. A gente acha uma forma de resolver juridicamente, legal e tudo mais. Mas pra pessoa que não tem esse convívio com esse tipo de situação, ela fica desnorteada. Perde o brilho, é como se ela falasse, perdi meu investimento, perdi meu dinheiro, perdi aquilo que eu guardei durante a vida inteira para comprar um imóvel. Então é muito sério mesmo. O corretor não vende imóveis, vende sonhos. Ele vende sonhos e se não tomar cuidado, esses sonhos se transformam em pesadelo. Perfeito. Outro assunto que eu também quero tocar aqui, porque também faz parte do meu dia a dia, tá? A venda de um imóvel que nós temos um incapaz. Incapaz é uma pessoa especial.
ok? Sim. Vamos chamar de pessoa especial. Uma Pode pessoa ser- que precisa de um curador, alguém que possa gerir a vida dela, alguém Perfeito. que não tem condições de gerir os seus atos da vida civil. Né? Perfeito. Não pode responder por ele mesmo. Quando tem um incapaz, quais são os cuidados, o que a gente tem que orientar na hora da compra e venda? Porque aí eu acho que é uma orientação bilateral. Eu tenho que orientar tanto a família quanto o comprador, o vendedor e o comprador. Sim, é importante dizer que quando existe um incapaz, com certeza tem um curador. E esse curador é responsável e ele responde, inclusive, perante tudo que ele fizer referente a essa pessoa. Então é importante que tenha autorização judicial, é importante verificar se a pessoa realmente é curador, se a pessoa tem a documentação, tem o termo de curatela daquela pessoa. E o que acontece? A gente precisa de autorização judicial. A pessoa não pode simplesmente vender o imóvel e fazer o que ela bem quiser com o dinheiro, ela tem que prestar conta desse dinheiro. Esse dinheiro tem que ser usado em favor do incapaz. Então dá para ser feita a venda, né? Até porque muitas vezes o incapaz depende deste dinheiro para sobreviver, para pagar as despesas. Eu tenho casos no escritório que é uma senhorinha, ela começou a dar sinais de Alzheimer, ela já era bem velhinha, começou a dar sinais de Alzheimer, e aí nós fizemos a interdição dela. E ela tem vários imóveis. E aí toda vez que a gente precisa pedir um imóvel, a gente pede um alvará judicial, uma autorização para que esse imóvel seja vendido. E a gente comprova para o juiz que o valor que está sendo vendido o imóvel é o valor de mercado, é o valor correto, e aí o depósito é feito direto numa conta judicial, e aí daquela conta judicial a gente vai pedindo todo mês a baixa do dinheiro conforme ela precisa. Então a gente comprovou que ela está numa clínica, que a família precisou colocar numa clínica de repouso porque ela já não reconhecia a família, e aí a gente junta o contrato ali, comprova documentalmente que ela está ali, que precisa pagar, e aí vai fazendo os pagamentos. Então dá para ser feita a venda, não é impossível de ser feita, mas precisa de autorização judicial, precisa tomar esse cuidado. Perfeito. Vamos lá, eu vou pôr um monte de caso. Pode colocar. Ó, digamos, vamos voltar aí numa construtora que realmente teve uma falência. Quando a construtora abre falência e a gente tem imóveis ainda ligados àquela construtora, qual que é o procedimento? Como que eu vendo um imóvel desse? Ó, é um problema. Nós temos um caso há bastante tempo lá no escritório. E eu vou contar porque eu acho que fica bem didático. Sem falar nomes. Sim, claro, Perfeito. com certeza. A gente tem que trabalhar com os exemplos, que eu acho que é o bacana. Então, assim, a gente tinha... A pessoa nos procurou para vender o imóvel. Ela não tinha nenhum problema no nome dela. Inclusive, o imóvel ainda tinha um financiamento. Então, aí você tem mais certeza de que não tem nenhum problema. Matrícula, ok, tudo certinho. O que acontece? Fizemos a compra e venda. A compradora foi pagando as parcelas do financiamento. Na hora de concretizar a transferência e tudo mais... Chegou no cartório de registro de imóveis devolutiva. A vendedora tinha um problema no nome dela. Ela não podia vender o imóvel. E aí a gente foi pesquisar. O que acontece? Ela foi secretária de uma instituição de crédito e ela recebeu uma procuração. E nas instituições de crédito, quando tem uma norma do Banco Central que diz que quando você é procurador dessa instituição de crédito, você responde junto com eles. Ela nunca recebeu um centavo. Ela era simplesmente secretária, atendia o telefone e marcava. Ah, meu pai do céu. E aí ela tem essa restrição em nome dela. E aí não consegue concretizar a venda, porque o imóvel que era dela foi integralizado no processo de falência da empresa e responde pelos débitos. O patrimônio pessoal estava respondendo. O patrimônio pessoal estava respondendo. E ela nem sabia disso, nem imaginava, porque é uma questão muito específica. Como que a gente resolve? Embargos de terceiro. O terceiro que comprou, que é de boa fé, que tirou a matrícula do imóvel à época, que fez as pesquisas, entra com ação e diz, juiz, olha, eu sou terceiro de boa fé, eu comprei, paguei, e eu comprovo que eu paguei, estão aqui os comprovantes, mas eu sou terceiro de boa fé, não posso ficar no prejuízo. E aí a gente consegue resolver essa situação. Então depende do caso, depende qual é o problema que existe com relação à construtora, qual é a restrição que aí existe. O que eu sempre oriento? Se você comprou, não espere para fazer escritura e registro, faça imediatamente, o mais rápido que você puder, porque você pode correr esse risco de você comprar, fazer só um contrato de compra e venda, não fazer os registros em seu nome e aí a construtora ter um problema. E aí você vai ter que provar que você comprou, que você é o terceiro de boa fé e que você não tinha conhecimento de tudo isso. Caso. Pode perguntar. Gente, não, Consulta jurídica. Gente, é assim, ó, de coração. Às vezes, é isso que eu falo. A pessoa que acompanha
Às vezes o trabalho da gente de corretor, vamos pegar assim o Instagram, é super bacana, eu vou num monte de casão. Só glamour. Só glamour. Só que ele esquece, as pessoas que estão acompanhando o meu trabalho, ele tem que ver não só o meu. Você já foi corretora, você Sim. sabe do que eu tô falando. Às vezes a gente passa o glamour, mas a gente não passa o nosso dia a dia. E o nosso dia a dia é isso que você tá falando. Sim. Nós temos todos esses problemas. É que aqui eu tô lembrando de casos, faz tempo que eu trabalho como corretora, e são casos que eu já enfrentei. Por exemplo, ó, o que eu falei que eu ia falar agora. Vendemos o apartamento na planta. Cliente pagou fase de obra, ou seja, quando entregou a chave, o apartamento estava quitado. Até agora nós não conseguimos fazer a regularização passar o apartamento para o nome dele. Eu não consegui fazer nem a escritura, nem a matrícula. Não está no nome, só tem o contrato de compra e venda. E o que eu devo orientar esse cliente? Porque ele sempre me pergunta. Ele fala assim, Daiane, quando que vai sair meu documento? Isso já faz mais de ano. Tem que contratar uma advogada chamada Nayara Bianchi. Eu vou falar isso pra ele! Tem que me contratar. Que não sabe que tá aqui na minha cabeça já. Tem que me contratar. Porque, menina, é uma situação que, assim... E como que eu já fui na construtora, já falei na construtora, e a gente não consegue desenrolar. Aí, judicialmente, a gente resolve esse tipo de problema. Dá pra resolver? Dá pra resolver. Porque, assim, realmente, eu acho que eu tenho que orientar esse cliente a ter uma boa advogada. Vamos falar no seu caso, para que você mostre os caminhos de como a gente resolve. Sim. Lá no escritório, a gente sempre tem, assim, principalmente pela área que eu atuo, que é uma área que eu gosto muito, que eu tenho paixão, que é a mediação e a conciliação, a gente sempre tenta, faz nos casos que é possível, né? Então, nesse caso, a construtora existe e tudo mais, tá tudo certinho. Eu sempre tento, primeiro, eu faço uma tentativa na fase da conciliação ali. Mas, assim, rapidamente, se não tem resolução, a gente entra com ação. Não tem outra forma. E quanto mais tempo demorar, mais para ele entrar, para ele tomar medidas, menor a possibilidade dele resolver. Por quê? Vamos supor que o problema da construtora é que ela tem dívidas. Quem entrar primeiro vai recebendo primeiro. Então, se ele deixar, ele vai ter problema. Eu já vou te dar um cliente. Ótimo. A gente já sai daqui com um cliente. Já. Eu nem sei se pode, gente, mas vai poder. Não, indicação pode. E advocacia é indicação, né? É confiança. A gente tá brincando, mas tudo isso deixa a gente assim, ó, nervoso na hora de resolver o problema. Deixa, porque, assim, como eu não estou envolvida, como o imóvel não é meu, então é mais fácil de enxergar possibilidades, é mais fácil de estudar. E como eu falei, na nossa área, tudo depende, tem muitos detalhes. Às vezes uma coisa que funcionou de uma forma para você, num outro processo vai funcionar diferente. A lei é a mesma, mas pequenos detalhes durante o processo, durante a compra e venda que foi feita, fazem a diferença. Então eu sempre falo, depende do caso, mas a gente sempre encontra, a gente tem uma equipe lá no escritório muito grande, eu tenho 11 advogados lá, e a gente sempre encontra uma forma de solucionar juridicamente aquele problema. Perfeito. Tem como ser resolvido. Eu não tenho para te falar assim, um problema que a gente não conseguiu resolver, sempre existe uma solução. A gente sempre traz soluções para poder resolver esses problemas, mas tem que ser rápido, não pode demorar, não pode deixar a coisa andar, sabe? Porque aí a possibilidade de resolver vai sendo cada vez menor, vai ficando cada vez mais difícil. Então a importância de estar acompanhado de um bom corretor e um bom advogado, porque numa dessa, como você mesmo tá falando, você até hoje tem o vínculo com o cliente e tenta resolver. Eu tenho vínculo, eu tento resolver, mas assim... Você não só mostrou o imóvel e foi embora, né? Não, eu não mostrei o imóvel e fui embora. Para começar meu trabalho, assim, eu sempre preservei pelo pós-venda, porque a venda não é só... Chegou ali, fez a venda, ganhei meu dinheiro, ó, e tchau. Existe o pós-venda, isso faz parte do pós-venda. Exatamente. E assim, eu preciso resolver essa situação. Então, de verdade, eu acho que é uma forma... Eu vou te indicar realmente para ele e eu vou passar essas orientações. Porque a gente tá falando de casos aqui e eu tô lembrando dos casos. Sim. E isso é importante. Porque é o que eu falei. É glamour. E assim, Daiane, mesmo quando parece que está tudo certo, parece que está tudo correto, a gente tem um caso lá no escritório de um imóvel que foi vendido aqui. Então, o proprietário vendeu para o fulano. Esse fulano não fez a escritura e ele tinha uma procuração, porque ele já ia revender. Esse fulano vendeu para nossa cliente, tendo a procuração. Fez escritura de compra e venda, fez contrato, aliás, de compra e venda, tudo certinho. Aí o que aconteceu? Ele foi
e passou a escritura para ela. No dia seguinte, ele se arrependeu. E ele foi lá com a procuração e fez uma escritura para ele. E registrou. Não acredito. Nem eu. Ele vendeu, recebeu e passou o imóvel de novo pro nome dele. Exatamente. Exatamente. Se você for ver um negócio jurídico, matrícula ok, certidões ok, procuração ok, tudo conferido, tudo certo. Mas eu vou falar aqui a postura da pessoa, para não dizer outra coisa, a postura da pessoa de ir lá, ele se arrependeu e falou, não, quer saber? Vou passar direto. Então, mas quando a gente faz uma procuração, por exemplo, eu tô dando para você plenos poderes para você intermediar esse imóvel para mim, ok? Ok. A procuração não tem que sair do meu nome para você, porque nesse caso, estava no nome de quem ele pegou, passou para uma terceira de boa fé e depois ele foi lá no dia seguinte e voltou. Passou para ele. Então, mas já não tava mais do primeiro nome pro segundo. Não, mas não é a procuração que ele passou, ele fez uma escritura pro nome dele. Ah, meu. Entendeu? Ele pegou a procuração, ele comprou o imóvel com a procuração. A procuração dava poderes para ele, passar pro nome dele ou passar pro terceiro. Ele fez um contrato com o terceiro, vendeu pro terceiro e foi lá e fez uma escritura pro nome dele. Vendeu para duas pessoas diferentes. Entendi. E fez escritura no mesmo cartório. No mesmo tabelião de notas. E aí, assim, uma coisa que você pensa que é impossível de acontecer. Porque o negócio tá acontecendo ali dentro. Exatamente. Como? Né? E aí a gente teve que entrar com ação judicial e tivemos êxito e foi muito proveitosa, porque de fato foi comprovada a má fé da pessoa, né? Mas aí assim, então você percebe a importância de estar assessorado, porque mesmo quando tudo está certo, pode acontecer algum problema. E aí os problemas podem ser resolvidos, desde que você tenha um respaldo para isso. Nayara, uma vez, foi um caso que aconteceu aqui em Araçatuba, não aconteceu comigo, tá? Mas aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Ele comprou 2 terrenos, um do lado do outro. Unificou os terrenos e soltou 4 casas para construir. Uhum. Aí começou a mexer no alicerce, tava lá mexendo, de repente chegou um rapaz e falou assim: por que você está construindo no meu terreno? Ele falou assim, não, esse terreno não é seu. Não, esse terreno é meu. Falou assim, não é seu. Eu tenho a matrícula, tenho toda a documentação, esse terreno é meu. Ele falou, não. Tem um caso igualzinho, acho que até o mesmo loteamento. Será que é a mesma coisa? Aí, o que aconteceu? Eu vou falar porque aconteceu aqui. Vieram fraudadores de outros estados, providenciaram com documentações falsas. A documentação era tão perfeita que chegou no cartório, passou a documentação como se ele realmente fosse dono e ele não era dono. Como que isso acontece? E qual é o correto? O que tem? Nesse caso que eu tô te contando, eu sei que eles entraram num acordo com os donos do terreno, porque quem comprou perdeu 140 mil reais, vou falar o valor, né? Perdeu 140 mil reais. Mas para não perder tudo, eles entraram num acordo com o verdadeiro dono do terreno para eles fazerem um reembolso ou passar o dinheiro de fato quando as casas fossem vendidas. Isso já aconteceu faz algum tempo, tá? Foi na primeira fase que nós tivemos aqui ainda do programa Minha Casa Minha Vida. Não foi agora, tá? Isso já aconteceu. Eles acharam essa solução. Mas e se de repente o cara fala assim, não, eu não quero, não te vendi nada, e o que acontece? Vai parar no judiciário. Mas corre o risco de perder tudo? Corre o risco. E voltar todo o processo para aquele primeiro, pro proprietário de fato do... Corre o risco. Caramba. Infelizmente, Dai. Assim, é difícil precisar sobre o caso sem ver documentação. Sim, a gente tá falando por cima, é isso mesmo. Mas, infelizmente, o caso que eu tenho lá já faz bastante tempo. E é a mesma coisa, a pessoa comprou o terreno, começou a morar, e aí passou e falou, escuta, por que você tá pondo muro aí no meu terreno? E aí, no outro terreno, construiu, aí chegou o senhorzinho, uma pessoa super simples, humilde, por que o senhor tá construindo no meu terreno? E aí, a pessoa terminou de construir, vendeu o imóvel para um terceiro
através de financiamento, usando Minha Casa Minha Vida, e aí só depois que esse senhorzinho procurou a gente, olha, eu tenho esse terreno aqui, eu tenho documentação, tudo certinho, construíram o meu terreno, venderam a casa e já tem um terceiro lá morando. E aí a gente tá no judiciário pra discutir isso. Misericórdia. Só que aí, assim, é o que eu falei, se ele procura a gente na primeira semana, o que eu faço? Paraliso a obra. Entro com uma ação e mostro, olha, existe um problema aqui. Não vamos deixar construir a casa, vender para um terceiro, envolver mais pessoas de boa fé para depois resolver. Já vamos resolver agora. Ele esperou construir a casa e vender para um terceiro, então dificulta. Não impede de resolver, mas vai ficando mais difícil. Então as pessoas precisam ser mais diligentes. Existem pessoas que às vezes acham que, ainda tem pessoas que acham que, eu tenho um contrato de gaveta. E que o contrato de gaveta resolve a vida dela. Não é que não resolve, mas precisa ser mais diligente hoje. É obrigação. Se você comprou, você tem que transferir para o seu nome. É obrigação sua, porque depois você pode ser penalizado por isso. Dificulta ainda mais. Agora eu quero tocar num outro assunto que também é importante, que às vezes as pessoas não prestam atenção. Problemas estruturais, ok? Tem várias casas que às vezes a gente vende, começa um trinquinho aqui, um trinquinho ali. Como que é a forma que nós podemos socorrer um cliente? A primeira coisa é importante ressaltar que existe uma garantia de 5 anos. Então, para qualquer tipo de construção. Qualquer tipo de construção. Existe qualquer tipo de problema ali dentro dos 5 anos, tá respaldado. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ter documentação que comprove esses problemas estruturais. No meio jurídico, a gente tem um procedimento que a gente chama, que é produção antecipada de provas. Então, a gente usa muito isso no sentido de já produzir a prova mostrando que o imóvel tem problema, para que ele seja ressarcido e tudo mais. Então, é muito importante documentar. Então, tem a documentação de aquisição do imóvel, fotos, vídeos, e aí trazer um profissional dessa área, um engenheiro, alguém que possa fazer uma avaliação, um perito para fazer um laudo e comprovar que, de fato, existem problemas no imóvel. Perfeito. E aí procurar o judiciário. Se não houver porque às vezes existem problemas. Aconteceu um trinco, uma trinca de dilatação, aconteceu um problema aqui. Podem acontecer problemas e que o construtor ou a construtora não é negligente. Vai lá e repara, numa boa. Naquela primeira fase que eu falei pra você, na conciliação. Mas pode ser que não, que a construtora não queira reparar, ache que não tem que reparar, e aí tem que se socorrer do judiciário mesmo. Perfeito. Tirar foto, filmar. Perfeito. Outra pergunta. Áreas com APP. Digamos que eu vou comprar um terreno, ok? E aquele terreno tem área de APP. O que é a área de APP? Ou os cuidados que a gente tem que tomar? Tem como a gente fazer assim um breve resumo? Porque eu sei que o assunto é longo. A APP é a área de preservação permanente, então é uma área que tem, por exemplo, do leito do rio. Existe até um empreendimento aqui na cidade que teve um problema muito sério com isso, porque o que acontece? Num determinado momento, a área de APP era de 50 metros. Depois, ela passou a ser de 100 metros, e o empreendimento foi construído na época que era 50 metros. Então, isso gera um transtorno, foi resolvido juridicamente e pôde seguir a obra foi entregue. Mas é importante respeitar. E aí, você vai ter todas essas informações sobre o imóvel, o que tem nele. Por exemplo, tem um caso lá no escritório também, que a pessoa foi vender um terreno numa localização excelente, nessa época de Minha Casa Minha Vida, lá no primeiro, que era excelente, o preço estava ótimo, mas aí quando você puxa a matrícula e você verifica todas as descrições do imóvel que constam na matrícula, consta que passa um córrego ali no meio. E aí, quando você desconta a área de preservação permanente, o que aproveita do terreno é muito pequeno e o valor que está sendo cobrado é muito superior àquilo que você aproveita. Então, é importante analisar essa documentação. Mas como que você descobriu que tinha um córrego? Porque na matrícula do imóvel constava. A importância da matrícula atualizada. Sabe outra coisa, Dai, que é muito importante, assim, que nesse caso foi preponderante também? Porque o proprietário, a pessoa que estava comprando, por que ela pediu? Porque ela foi ver o imóvel. Ela foi pessoalmente verificar esse imóvel. E aí ela falou, opa,
tem um monte de árvore aqui, e ela foi investigar e viu que tinha o córrego que passava ali, que era a área de preservação permanente. Mas uma coisa que previne muitos problemas, que não só relacionados à documentação, é você vistoriar o imóvel de manhã, de tarde, de noite, porque você vai lá e compra o imóvel achando que está fazendo um excelente negócio. E aí funciona debaixo da sua casa uma festa, ou então tem lá um salão de festa, ou então tem um barzinho que funciona sábado, domingo, feriado, e vai te causar problema. Então, além de você ver a parte de documentação de imóveis, é importante você conhecer o ambiente, o entorno, conversar com os vizinhos, saber como que é ali à noite. Às vezes, no final de semana, é super tranquilo. E durante a semana funciona uma fábrica. Funciona uma pequena fábrica ali. Tem uma máquina que fica ligada o tempo inteiro, fazendo barulho. Então, é importante não só a documentação, mas também você ter esse cuidado, que é um cuidado que geralmente um corretor da sua confiança vai te dizer. Pode ficar tranquilo, pode comprar, porque eu já vim aqui, eu conheço o imóvel, eu conheço a localização, não vai te gerar transtorno. Coisas que a pessoa sozinha, muitas vezes, não sabe, não tem esse cuidado, não tem essa capacidade de pensar nisso também. Essa preocupação às vezes não tem. Não sabe, realmente não né? tem. Não sabe, não é nem por mal, não sabe que tem que de manhã é um ambiente, à noite é outro ambiente ali naquela localização. E isso vai gerar problema lá na frente, vai gerar dor de cabeça. Perfeito. Bem, vamos lá. Agora pra gente... Daqui a pouco a gente já vai partir pro encerramento. Passou rápido. Que dica que você dá para uma pessoa que está procurando um imóvel para comprar? Bom, primeira dica que eu dou é que a pessoa deva procurar um profissional da confiança dela. As pessoas hoje têm mania de procurar no Google e perguntar as coisas pro Google. O Google é o nosso consultor, gente. E não é ruim, né? Nós estamos numa era hoje que a informação é muito fácil, a informação é muito rápida, é muito dinâmica. Isso não é ruim, isso é bom. É bom a gente saber. É importante você saber o que você está perguntando pro corretor. É importante você ter um mínimo de noção, porque aí pelo menos você não vai ser ludibriado, você não vai ser enganado. Okay. Você vai acompanhar aquilo que está sendo feito. Mas na minha opinião, você tem que ter um bom profissional que te respalde, porque essa pessoa vai somar conhecimento com seu conhecimento, e não é só saber sobre matérias, não é só saber sobre direito, é um feeling que a gente tem de mercado, de tudo que você vivenciou, de todos os casos que você falou aqui que você já vivenciou, você sabe o que dá certo, o que dá errado. Quando eu trabalhava na administração de imóveis e chegava uma locação para mim, eu já sabia se aquilo ia dar certo ou não, mesmo a documentação sendo a mais perfeita, porque você já sabe, tem uma experiência, você já viveu tanta coisa que você já sabe. Então, na minha opinião, a primeira coisa é estar respaldado de um bom profissional, um profissional da sua confiança, que vai atuar junto com você, não só te mostrando o imóvel, não só selecionando o imóvel que é melhor para você, mas que vai te dar o respaldo jurídico, que vai ver documentação, que vai saber se aquele imóvel realmente é o imóvel que atende às suas necessidades, porque muitas vezes a gente olha e acha que tá tudo ok, e aí, como eu falei da questão da vizinhança, é um problema. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é exigir as documentações. Perfeito. Matrícula do imóvel e todas as certidões do imóvel, todas pertinentes ao imóvel. Muitas vezes a gente vê, Dai, pessoas comprando e na hora que lavra a escritura, o comprador dispensou as certidões. Não dispense as certidões. Exija. Eu nunca fiz isso, algumas. Não corretor, mas às vezes a pessoa desavisada. Mas assim, eu tô falando, eu não me lembro de eu ter passado por. Essas situações que eu citei aqui, eu passei. Certo? Certo. Mas assim, eu nunca deixei de ver uma escritura, mas eu já vi a pessoa chegar no escritório e o comprador dispensou as certidões. Não é incomum, é comum, é mais comum do que você pensa. Caramba. Então não dispense as certidões. As certidões são os documentos. Ah, mas eu conheço a pessoa, mas ela tem patrimônio, mas ela isso, mas ela aquilo. Independente de conhecer ou não a pessoa. Documentação. Sabe aquele ditado preto no branco? Preto no branco. Contrato. É isso. Segundo, já falando do contrato, faça um bom contrato, porque muitas pessoas também vão lá e só lavram a escritura direto e já vão e registram o nome. Só que o contrato de compra e venda, ele tem uma possibilidade de prever outras N situações que são pertinentes à venda. Deixa eu então te fazer uma pergunta. Por exemplo, num processo de financiamento, eu costumo fazer um contrato antes e depois a gente entra com o contrato de financiamento do banco. Ok. Só que a hora que eu entro com esse contrato de financiamento do banco, o meu contrato para de ter validade. Eu tô pensando errado? Ou esse contrato me resguarda alguma coisa aqui nesse processo de compra e venda? Resguarda, porque ele vai prever as regras que vocês estabeleceram entre as partes que não são pertinentes ao financiamento. O contrato de financiamento, ele diz o quê? Quanto você vai pagar para o comprador ou vendedor,
de que forma que o comprador vai pagar, quais são as taxas de juros, como são as parcelas, a amortização, essas coisas. Então, o contrato de financiamento, ele tá falando sobre a relação banco e comprador. E o dinheiro que ele vai passar para o vendedor. É só isso que ele está falando ali. Ok. Agora, o contrato de compra e venda diz: eu estou comprando o seu, o imóvel está ou não alugado, quando que você vai me passar a posse do imóvel, quando você vai me entregar a chave, quando ele fica pronto, quem vai pagar o condomínio até você me entregar a chave. Então, tem uma gama de situações que são previstas antes. Perfeito. Então, tão importante quanto a documentação imobiliária é ter um bom contrato. A gente brinca, a gente sempre falava lá no escritório que a compra de um imóvel é um namoro. Você não chega casando com uma pessoa que você conheceu ontem. Você namora com ela, você paquera ela, você sonda, você pergunta pros amigos. Perfeito. Como que essa pessoa é, o que você acha dela, será que combina comigo, não combina? Aí você começa a namorar, então você faz um contrato com ela. Tô namorando contigo, e todo mundo sabe que vocês estão namorando, você fala pras pessoas, a gente tá namorando, a gente tá se conhecendo, e aí depois que você tem certeza daquilo que você já deixou tudo combinadinho, aí você vai lá e faz o casamento. A compra do imóvel é a mesma coisa. Então você começa paquerando, pensando, sonhando, fica lá no Instagram, vê a Day mostrando os imóveis e olhando e se imaginando na piscina e tomando sol e vendo você naquela suíte maravilhosa, abrindo a persiana, e aí depois você vai lá e Day, quero ver esse imóvel. Gostei, é isso mesmo, Nayara, compra mesmo, que é maravilhoso, olha, cabe pra vocês, vamos ver o financiamento, ou vamos ver a permuta, ou então em dinheiro, a negociação, fazemos o contrato, combinando tudo certinho, tudo que é bem combinado, Day, a probabilidade de dar problema lá na frente é muito pequena. Perfeito. Ou se der problema, a gente tem como resolver. Então, o contrato é de suma importância. E no contrato, a gente já prevê. Vamos tirar as certidões. Quais são as certidões? Tem uma certidão que deu problema. Vamos mencionar aqui. Tem essa certidão que deu esse problema, nós vamos resolver dessa forma. Tem um débito de IPTU. Tô abatendo aqui, você compra. Ótimo. Cessão de direitos hereditários. Estou te vendendo um imóvel, você sabe que ele não tá no meu nome, que eu sou herdeiro, mas eu vou fornecer todos os documentos para fazer o inventário. Você faz o inventário, você vai pagar tanto. Então, a gente já prevê toda a situação. Perfeito. Perfeito. Prevemos toda a situação, amarramos o negócio, combinamos a data que vai entregar, tudo certinho. Aí a gente vai, tira a documentação e aí efetiva a venda, escritura pública e registro. Ótimo. Então é um conjunto, não é simplesmente, não é assim no susto. Vi o imóvel, vi esse imóvel aqui, vamos ali no cartório e vamos passar no meu nome. A probabilidade disso dar problema é muito grande. Muito grande. Porque tem todas essas outras questões que precisam ser ditas, que precisam ser conversadas, que precisam ser orientadas. Então o negócio é impossível de ser feito? Não, ele só precisa ser bem respaldado. Perfeito. Ele precisa ter todo um corpo ali. Doutora Nayara Bianchi, muito obrigada por sua presença aqui no Pode Tudo com a Daiane Pinesi. Eu amei conversar, porque assim, eu quero que o podcast seja um canal de educação também para quem está procurando, ou mesmo para um corretor iniciante, que às vezes eu já tive corretor que me acompanha e fala assim, Daiane, fala um pouco sobre as dificuldades de ser um corretor. Então, assim, tudo isso faz parte de um processo de aprendizagem. Algumas coisas, como os cases que eu trouxe aqui, eu realmente enfrentei, ainda enfrento, e assim, a gente tem que ir administrando todas essas informações. Então, quando alguém fala assim pra mim, mas você conhece? Eu conheço, porque eu passei na pele. Sim, a experiência conta muito. Como a doutora também tá passando situações para nós que estão acontecendo lá dentro do escritório, sim, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente. Vamos gravar outros podcasts. Eu acho que um outro assunto que a gente tem que trazer aqui é sobre locação, a importância de bons documentos na hora da locação. Aí eu quero trazer a Juliana Góes. A Ju, uma querida. Porque, assim, é uma pessoa especialista também em locação, né? E é isso, eu agradeço imensamente. Foi um prazer conversar com a doutora. Foi ótimo o nosso bate-papo, aprendi e espero que quem tenha assistido também tenha aprendido. Para encerrar... Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, espero ter contribuído para o conhecimento e estamos à disposição. Se alguém quiser falar com a doutora, qual é o telefone de contato, ou o endereço do escritório? Nosso escritório está na Afonso Pena, 616, ali no centro de Araçatuba, e o telefone é 3305-8882.
Perfeito, muito obrigada. Obrigada. Até uma próxima. Até. E você que acompanha o Pode Tudo com a Daiane Pinesi, eu espero que você tenha aproveitado, porque nós falamos vários assuntos aqui que são importantes na hora de se comprar um imóvel. Tá bom? Toque o sininho, fique preparado aí, porque na próxima semana eu tenho certeza que nós traremos outros assuntos importantes para você. Tchau, tchau, até a próxima semana.